Fala galera, tudo bem? Aqui é o Fábio, professor de filosofia. Nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo aí. Nós vamos começar agora com Platão e as suas teorias das ideias. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: Platão ele é discípulo de Sócrates, né? Sócrates ele é considerado o pai da filosofia e a gente divide o pensamento de Platão em três fases. A primeira fase, que é um diálogo onde ele escreve tudo aquilo que a gente tem sobre Sócrates, é graças a Platão, tá? Que ele fala sobre a questão do julgamento, das ideias de Sócrates. Então, a primeira fase dele é mais uma apresentação do pensamento socrático. Já a segunda fase, já é depois da morte de Sócrates, do julgamento de Sócrates, é uma fase já que ele expõe as suas ideias, seus pensamentos filosóficos. E a terceira parte já é um apanhado geral, onde ele vai colocando as ideias de uma forma mais tranquila, onde ele vai falar sobre a alma, sobre a política, sobre a democracia e assim por diante. Nós vamos ver agora, neste momento, as duas primeiras fases, e aí depois a gente volta para fazer a outra fase, a última fase. Lembrando a vocês, a primeira coisa, prestem bastante atenção nesse filósofo, por quê? Porque ele é um dos filósofos que é cobrado na primeira etapa do Paz. Em seu livro A República, que fala sobre o julgamento de Sócrates, é um dos livros que é utilizado no Paz. Então vamos prestar bastante atenção aí para vocês entenderem as ideias de Platão. Platão ele utiliza a filosofia socrática da investigação. Lembra lá, quando eu expliquei para vocês, falei sobre Sócrates, que ele é considerado o pai da filosofia por utilizar a maiêutica, maiêutica que vem do grego parto, que significa mais ou menos como um nascer que Sócrates faz. Ele começa como aquela criancinha de 3 a 4 anos a começar a fazer perguntas na praça pública, na ágora. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até que seu interlocutor já não tenha mais respostas e veja que aquelas ideias que ele tem, ela é totalmente não aprovada, e aí ele volta a se perguntar novamente o porquê. Então Platão também se utiliza disso. A filosofia de Platão consiste em um profundo esforço pela superação da ligação entre a escola de Eleia, do ser, e a cosmologia de Heráclito, do devir. A escola de Eleia ela vai defender a questão do ser, da busca do homem sobre as suas funções. E já Heráclito ele vai falar sobre aquilo que o ser está em constante mudança. Então a filosofia de Platão ela faz uma superação desses dois. Por quê? Na sua primeira fase, como eu já falei para vocês, Platão ele vai falar sobre os diálogos socráticos. Tudo que nós temos sobre Sócrates é graças a Platão. Sócrates ele não escreveu nenhuma linha. Toda a sua teoria, todo o seu pensamento nos é apresentado por Platão e algumas partes pequenas por Aristóteles. Mas o principal é Platão. Platão é que é seu transgressor das suas ideias, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção assim. E a filosofia de Platão ela é utilizada e pensada até nos dias de hoje. A gente vai ver daqui a pouquinho o porquê, tranquilo? Então vamos lá. Platão funda a primeira escola da filosofia, que é uma academia. Aí você vai falar assim, professor, academia é como aquela academia que a gente vai para malhar? Não, academia era um termo utilizado para escola. Só que se a gente for levar hoje para os dias de hoje, a gente pode dizer que é uma academia para malhar o cérebro, né? Coisas que muita gente aí está precisando fazer, mas aí a gente deixa isso daí para um outro parênteses. Então, o que acontece? Ao fundar sua primeira academia, Sócrates começa a difundir suas ideias, seu pensamento. Ele passa a ter discípulo. Lembrando que ele era discípulo de Sócrates e agora, então, ele passa a ser discípulo. Ele passa a ser mestre e ter discípulos. Um dos seus discípulos depois passa a ser também Aristóteles. Enquanto na sua primeira fase ele retrata os diálogos socráticos, na sua segunda fase ele expõe sua própria filosofia. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado com esse livro aqui, ó, A República, que é um dos livros que é cobrado no Paz 1, que fala sobre o julgamento de Sócrates. Então você precisa entender que Platão ele faz toda a narrativa do processo do julgamento de Sócrates aqui, para que a gente possa entender como foi isso daí. Então, presta bastante atenção, aproveita nesse momento aí de isolamento social e já começa a dar uma leitura nesse livro. Ele é um pouquinho complicado de se entender de primeira, mas depois que você entende que é um julgamento, você passa a ver todos os atos. Então, aproveitem para ler. Quando a gente voltar, eu tiro qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do livro.
Para Platão, as ideias não são um produto da inteligência humana ou representação mental dos homens. Existem objetivamente, isto é, são a essência de todas as coisas que são e causa da realidade que observamos ao nosso redor. Professor, não entendi o que ele quer dizer com isso. Segundo Platão, as ideias não são simplesmente uma coisa. Ah, como a gente tem hoje, vou ter uma ideia de que vou ser rico. Não. Para Platão, as ideias elas são a essência da coisa. Se a coisa existe hoje no mundo real, é porque existe uma ideia dessa coisa no mundo, no mundo mental, na essência dessas coisas. Então, quando a gente fala assim, ó, imagine um gato, todas as pessoas vão fazer uma assimilação desse animal. Quando aparece o animal real, o gato, essa sua essência ela não deixa de existir, mas ela não vai ser perfeita como o animal que está ali no mundo real. Para Platão, essa essência é mais importante do que o objeto em si. As ideias para Platão são imutáveis e eternas, ou seja, se você imaginar uma caneta, essa essência da caneta não muda. Já a questão no mundo real sobre a caneta, aí nós vamos ter canetas de várias formas e isso é que vai mudar. Tranquilo? Tudo que nós percebemos pelo sentido, segundo ele, é imperfeito. No sentido assim, lembra aí que eu já brinquei com vocês e falei sobre a questão quando você vai, por exemplo, na padaria e encontra aquele bolo lá que você olha e fala assim, caraca, que bolo perfeito. Tá com a cobertura assim, saindo, geometricamente cortado. Aí você fala, tem que comer esse bolo. Aí você compra, quando você dá a primeira garfada, putz, o bolo tá lá solado, com gosto de ovo, o chocolate que usaram é aquele chocolate amanteigado, que faz... Então, para Platão seria mais ou menos isso. A essência do bolo está ali no mundo das ideias, já o produto final, que é o bolo em si, ele não compactua com a mesma essência do bolo. Então, há um erro aí. E esse erro foi causado pelos nossos sentidos, pela visão de você olhar o bolo e achar que ele estava gostoso como você imaginaria. Então, Platão ele vai falar sobre isso daí. O que a gente precisa entender nesse processo é o dualismo do ser. Para Platão, existem dois mundos. O mundo sensível, que é esse mundo que nós estamos vivendo, e o mundo das ideias, que é o mundo, como o próprio nome já diz, o mundo das ideias. O mundo sensível, para Platão, a gente não consegue conhecer as coisas como nós vemos. Ah, professor, mas eu estou pegando aqui na caneta, eu conheço a caneta. Sim, há uma ilusão, porque isso é uma sombra da ideia que a gente tem de caneta. Há uma ilusão de que isso daqui seja realmente o objeto real. Até porque muitas vezes, segundo Platão, a gente se engana através dos sentidos. Para ele, o mundo das ideias, o objeto matemático, ou seja, o conhecimento matemático, é a única forma de conhecer realmente. Por quê? Para Platão, 2 mais 2 vão ser 4, isso daí é independente, a gente sabe disso. E uma outra coisa, defendendo aqui meu peixe, claro, o mundo das ideias para ele, segundo ele, é o pensamento filosófico. Ele é um dos conhecimentos, um dos conhecimentos, ou seja, uma ideia que a gente tem que não muda. Então, essa é a essência das coisas. O pensamento filosófico é uma essência. Tranquilo? O que eu preciso que vocês entendam aqui? Platão defende dois mundos, mundo sensível e mundo das ideias. Para que ele apresente essa teoria, ele vai criar aí o que a gente já trabalhou, tá? Que ele vai falar o seguinte, que Platão, ele fala que o ser humano só pode conhecer plenamente algo se os sentidos não enganarem, o que é impossível, pois essas fontes são falhas. Somente podemos conhecer algo quando alcançamos o mundo das ideias, o inteligível. Então, lembra aí o exemplo do bolo, lembra aí quando você vê uma pessoa na festa, você olha para a pessoa e imagina, caraca, essa pessoa deve ser top. E aí você vai conversar com a pessoa, isso a gente está falando do mundo da sua expectativa. Quando você vai conversar com a pessoa, você chega lá, a pessoa fala, nós vai, ou então a pessoa é daquelas chatas de galocha. Então é mais ou menos isso, você acabou sendo enganado pelos seus sentidos. Isso que Platão vem nos falar e descarta de que tenha que acontecer. Tranquilo? A terceira fase, ele submete-se à crítica. Em obras como Parmênides e Sofista, revemos algumas das suas principais ideias. É o que nós vamos trabalhar a posteriormente.
Lembrando aí que Platão fala sobre o mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo real. Para isso, ele cria um mito, que é o mito da caverna ou alegoria da caverna. Eu já falei um pouquinho sobre isso para vocês, mas volto a lembrar aqui. O mito da caverna ou da alegoria da caverna funciona da seguinte maneira: 3 pessoas estavam presas desde o seu nascimento dentro de uma caverna, onde na porta dessa caverna existia uma fogueira. E essa fogueira, então, fazia sombra de tudo aquilo que existia no mundo real. Para Platão, isso daqui é o mundo sensível, o mundo que a gente vive, e isso daqui é o mundo das ideias, esse mundo que a gente tem na nossa mente, as essências. O que acontece? Uma dessas pessoas conseguiu um dia se soltar, e aí percebeu que o que eles viam aqui não era real, que existia um mundo real diferente aqui fora. Ele, como todo tolo, quando descobre alguma coisa, o que ele faz? Volta para contar para os outros. Só que os outros não viram com os olhos deles, então eles acabam não acreditando. Ele fica ali insistindo, e aí esses 2 que estavam ali que não viram acabam por matá-lo. O que Platão quer trabalhar nessa questão aqui desse mito? Ele quer trabalhar a questão de que existem 2 mundos, o mundo sensível e o mundo das ideias, e que nem sempre aquele que interage, que consegue chegar ao mundo das ideias, ele é compreendido. Hoje a gente pode colocar esses 2 mundos aqui de uma forma mais distinta. Por exemplo, quem joga aí ou quem participa de algum jogo sabe que muitas vezes no jogo você quer desenvolver uma teoria que não acaba tendo prática. Então seria mais ou menos isso. O jogo ele é um mundo sensível e a prática que você quer colocar no jogo é o mundo das ideias. Tranquilo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está aqui, a gente volta no próximo vídeo para dar uma explicação melhor. Tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Abraços.